Ainda de pé, queridos, abramos nossas Bíblias. Nós começamos. Eu gostaria de incentivar a igreja, tá? Se vocês não têm nenhum tipo de roteiro para a leitura diária, façam o que da igreja, né? Nós estamos no livro de Mateus, a Valéria até falou isso agora há pouco, né? Estamos lendo o livro de Mateus, o Novo Testamento, pela segunda vez, né? Até o final do ano. Então, estamos em Mateus. E o texto que nós vamos ler hoje está em Mateus capítulo 4, um texto conhecido, fez parte da leitura diária de ontem, se eu não me engano. E é sobre ele que nós vamos meditar. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Mateus 4, a partir do verso 1. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim as Sagradas Escrituras. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, lida a tua palavra, Senhor. Te peço agora, em nome de Jesus Cristo, teu Filho querido, que o Senhor, neste momento, Pai, tome esta palavra e fale aquilo que está no teu coração. E que eu, meu Deus, seja o teu porta-voz. Apenas isso, que eu não ultrapasse os limites, ó Deus, que o Senhor tem colocado para mim na explanação desse texto. Portanto, meu Deus, torna a terra, os corações de cada um de nós fértil, meu Pai, para que essa preciosa semente, ao ser lançada ali, ela germine e dê muitos frutos. Não permita, não deixe que eu te atrapalhe, pois eu te peço isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Vamos ter que correr. Bom, queridos, uma pergunta que fazemos, né, é muito, digamos assim, é importante que quando você, ao ler um texto bíblico, você faça a pergunta: qual o propósito daquilo que está sendo ensinado naquele texto, né? Qual o propósito do ensino daquele texto para a sua própria vida? E aqui nós vamos fazer essa pergunta, né? Por que da tentação de Jesus? Por que havia necessidade de Jesus passar por essa prova, por esse teste, né? E qual o propósito dessa... Porque isso é histórico, né? É uma coisa que realmente aconteceu. Mas qual a finalidade? Jesus é Deus. Ele é Deus hoje, e era Deus também naquele tempo.
por que tentar Deus? Jesus tinha consciência plena de que ele era o Filho do Deus Altíssimo e que todas as coisas lhe pertenciam. E uma coisa interessante que nós precisamos ver também é que o diabo sabia que ali estava o Deus Todo-Poderoso, Jesus, o Filho de Deus. Satanás sabia disso. Os demônios que o acompanhavam também tinham ciência disso, porque todos eles tinham vindo do céu e tinham visto e contemplado o Filho de Deus ali. Os anjos de Deus estavam ali e sabiam que Jesus era Deus, é Deus. Então, por que tentar Deus? Qual o propósito disso? É o que nós vamos ver nesta manhã. Nós vamos entender por que isso. Se vocês forem para o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, verso 12, Marcos 1, 12, vocês vão ver escrito assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Interessante que Jesus tinha sido batizado por João Batista, né? E logo depois que o Espírito Santo veio, desceu sobre ele, né? Em forma de pomba, e o Pai falou: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Uma declaração que foi ouvida de forma retumbante. A Bíblia diz, em Marcos, que logo, e a palavra no grego é eutus, que quer dizer imediatamente, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Agora eu pergunto para vocês, por que a pressa? Por que tinha que ser imediatamente, após o seu batismo, após ele ser ali naquele momento exaltado por Deus, dizendo: este é meu filho, este é meu filho? E por que a pressa de levar Jesus para o deserto? Então, primeiro nós temos que entender o que é tentação. Vamos compreender, porque fazemos um juízo não muito correto da finalidade da tentação. A palavra no grego para a tentação é peirazo, que é tentar ou fazer uma experiência com, teste com o propósito de apurar sua quantidade, ou que ele pensa, ou como ele se comportará. O propósito da tentação é fomentar, é depurar, é fazer com que venha à tona quais são os nossos verdadeiros sentimentos e propósitos. Se nós formos entender melhor sobre isso, em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, lemos o seguinte: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. A nossa vida toda, meus irmãos, ela vai ser repleta de provações. Já está sendo, foi no passado, está sendo agora e será assim até Jesus voltar. Provações, tentações constantes, né? Pedro diz, 1 Pedro capítulo 4, verso 12, ele diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Falei sobre isso, esse versículo no domingo passado. Não é para a gente ficar espantado com a tentação, não é para que a gente fique estranhando o porquê dessa prova. E aí, meus irmãos, voltando ao sentido da pressa, né? Por que da pressa? Como Marcos diz, imediatamente o Espírito Santo tomou Jesus e levou ele para o deserto. Na realidade, o que nós entendemos como pressa do Espírito em levar Jesus ao deserto para ser tentado, deve ser compreendido com urgência.
não é a pressa em si, mas a urgência do fato. A urgência de ministrar. Para quê? Qual o objetivo? Qual a necessidade de Jesus ser tentado no deserto? Então isso precisava ser demonstrado e de forma célere, rápida. E é isso que o Senhor Deus quer que nós entendamos. Não é a questão da pressa, mas sim da urgência da matéria. De como é importante que nós venhamos a entender isso. Então, como é que a gente lida com isso? Precisamos entender que Jesus foi o nosso precursor em todas as coisas. Tudo que nós passamos nas nossas vidas diariamente, Jesus passou primeiro. Ele experimentou primeiro. Ele venceu primeiro. Então Jesus é o nosso sumo pontífice, vamos dizer assim, É aquele que entrou primeiro do que todos e passou por todas as experiências que hoje nós passamos, ou tivemos no passado, ou agora no presente, e as próximas experiências que nós teremos. Por tudo isso Jesus passou. E nós lemos isso lá em Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14, quando ele diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos, e aí o autor de Hebreus diz assim, nós não temos um sumo sacerdote qualquer não é um sacerdotezinho não. O texto sagrado diz, o autor de Hebreus diz aqui no versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Versículo 16, cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus nos precedeu em todas as coisas, para que hoje possamos ter a confiança, a certeza de que se nós fizermos da mesma forma como Ele fez, a coisa vai funcionar para o nosso lado também. Porque Jesus não foi mal sucedido nas coisas que Ele teve que passar. Ele foi bem sucedido em tudo. Então existe um modelo deixado por Cristo para nós, para que nós venhamos a seguir esse modelo, para não darmos os nossos burros na água, falando numa linguagem bem coloquial. Irmãos, precisamos entender que a tentação, prestem atenção nisso, precisamos entender que a tentação faz parte da nossa jornada cristã, é parte inerente, não tem como você separar isso da sua vida. Ela é diária, ela é constante e muitas vezes múltipla. Durante várias vezes no dia, você vai ser tentado. E por esta razão, se não soubermos lidar com ela da forma bíblica, se tornará um laço de morte para todos nós. Porque muitos cristãos fracassam na sua vida espiritual, porque ao serem tentados, não aplicam o modelo que Cristo mostrou para nós. O jeito certo é esse aqui. Não reinvente a roda. O jeito é esse aqui. Esse é o modelo. Então, agora nós vamos entrar exatamente dentro desta matéria para termos a compreensão que Jesus quer nos mostrar. E por isso a urgência. Porque se não prestarmos atenção nesse modelo, fracassaremos em nossa vida espiritual. Em Tiago capítulo 1, a partir do verso 13, nós lemos assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado,
e o pecado sendo consumado gera a morte. Preste atenção, o pecado está sempre grávido da morte, sempre. Entende por que é urgente? Porque se nós não passamos na prova, se erramos e se cedemos à tentação, morremos. E é por isso que essa matéria é urgente, irmãos. Infelizmente, tão pouco ensinada nas nossas igrejas, tão pouco falada. Um fato extremamente importante é que todos nós precisamos compreender que a tentação tem duas perspectivas. Ela tem a perspectiva de Deus e tem a perspectiva do diabo. Duas perspectivas. Então aqui a coisa começa a tomar uma forma que nós precisamos atentar para isso, tá? E por que Jesus teve que passar pela tentação? Gente, Jesus é Deus, era Deus ali, ele tinha todo o poder, embora ele tenha vencido tudo nesta terra como homem, não venceu como Deus, mas como homem, a sua dupla natureza, tá, o ajudava nisso. Então vamos ver a perspectiva de Deus do que é tentação. Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado, olha só como é que está escrito no texto. Olha como é que o texto te mostra. Porque a palavra tentação aqui é a mesma usada lá em Mateus, onde eu li. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. O texto sagrado diz que feliz é o homem que é tentado. É o que o texto sagrado está falando. Essa é a perspectiva de Deus. Mas como é que funciona isso? Quando ele é provado e ele passa pela prova incólume, sem ceder à tentação. Então ele vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para aqueles que o amam. E se nós lermos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, tá? Versos 6 e 7, nós vamos ler o seguinte: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, na perspectiva de Deus, a tentação, ela nos coloca mais próximo dele, nos faz buscá-lo mais, digamos assim, nos cria em nós uma estrutura da qual nós vamos precisar para enfrentar o nosso dia a dia. A tentação, meus irmãos, faz parte da vida cristã. Por isso somos tentados, e é por isso que Deus permite a prova. É por isso que muitas das vezes somos colocados em situações complicadíssimas, porque Deus quer provar a nossa fé como se de puro ouro. Ele quer nos levar a uma instância, a um momento do nosso cristianismo muito mais consolidado, mais forte. Essa é a perspectiva de Deus, e Ele permite a tentação por conta disso. Mas vamos ver qual é a perspectiva de Satanás. Eu falei para vocês que a tentação tem duas perspectivas, uma de Deus e a outra do diabo. Deus permite a prova com um propósito específico para que nós cresçamos espiritualmente. Mas vamos ver qual é a perspectiva de Satanás. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Olha o que está escrito lá. Mas temo que, assim como a serpente, Paulo falando, enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade
que há em Cristo. E aqui, qual o propósito do diabo? Corromper o nosso entendimento. Fazer de uma tal maneira, tá, na hora da prova, que nós esqueçamos de tudo aquilo que Deus falou para nós. E cedamos à pressão que Ele está nos impondo naquele momento. Em 1 Pedro 5,8, nós lemos o seguinte, olha o que Pedro fala. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás, o único objetivo dele na tentação é destruir você. É causar a morte em você. Na perspectiva do diabo, a tentação é o seu instrumento de morte, é o seu instrumento de derrota, de desânimo, é fazer com que você ceda às suas mentiras e você caia em desgraça. Então preste atenção. Deus tem uma perspectiva positiva e o diabo tem outra totalmente negativa para a mesma coisa. O que pode significar vida para nós, tá? Nas mãos do diabo, pode ser morte também. Ele é o agente, irmãos. Deus permite a tentação, mas quem aplica a prova é o diabo. E precisamos ter esse entendimento na nossa mente. É como se você fosse fazer uma prova de Enem, um concurso público, você tem um camarada dentro da sala que aplica a prova para você. O diabo é quem aplica essa prova. É ele que faz. Quando Jó foi tentado, né, o diabo foi com um propósito. Então ele chega para Deus, lança um desafio, Deus aceita o desafio, né, confiando na integridade de Jó. Mas quem foi lá aplicar a prova foi o diabo. Foi o diabo que derrubou a casa sobre os 10 filhos dele. Foi o diabo que fez cair fogo do céu, queimar o seu rebanho. Foi o diabo que fez todas essas coisas. Não foi Deus, foi o diabo. Ele foi o aplicador da prova. Quando ele volta para Deus na sua segunda vez, né? E Deus fala, olha só, você me fez aceitar o seu desafio, mas lá, ele continua íntegro. Aí Satanás diz, pele por pele. O homem dará tudo por sua vida. Toca na saúde dele. Você vai ver como ele vai te negar. E Deus falou, você tem minha permissão, só não mata ele. Quem foi que foi aplicar a prova? Satanás. Deus tem uma perspectiva. E a gente vê qual foi a perspectiva de Deus no encerramento do livro de Jó. Mas o diabo também tinha a sua perspectiva. Ele falou, dessa vez eu derrubo esse camarada. E eu venço essa prova. A tentação de Jesus no deserto é uma verdadeira aula para aprendermos como lidarmos com esta realidade diária em nossas vidas. Então vamos ver essas lições agora. Se vocês lerem o texto que nós acabamos de ler agora, Mateus capítulo 4, versos 1 e 2, está escrito assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Bom, qual era a condição de Jesus antes da prova? O texto diz, primeiro, ele estava sob o poder do Espírito. Segundo, ele se preparou para a prova. Jesus tinha uma vida completamente submetida ao Espírito Santo. Era diuturno. Não era uma coisa sazonal, que agora eu vou me dedicar, mas amanhã não, aí daqui uma semana eu me dedico de novo. Não!
Durante toda a vida de Jesus, a gente vê ele diuturnamente. Quando eu falo diuturnamente, estou incluindo as noites, as madrugadas, como o próprio texto bíblico nos revela, onde ele se consagra diante de Deus e onde ele se submete ao Espírito Santo. Então presta atenção aqui, quem conduziu Jesus foi o Espírito Santo, mas Jesus já estava e continuou estando diante desse Espírito, totalmente submisso à sua vontade. Então precisamos entender, o primeiro quesito que vai nos levar a uma vitória sobre a tentação é a nossa condição espiritual. E se nós não zelamos por essa condição espiritual, irmãos, acabamos de quebrar a primeira perna de sustentação da nossa vida de fé. Se você não tem a preocupação de ter uma condição espiritual intacta, diuturna, e olha o que o texto lá em Tiago diz, que nós acabamos de ler agora, o diabo fica ao nosso redor, 24 horas por dia, irmãos, 365 dias por ano, ele não tem trégua, ele não dá espaço, ele está o tempo todo ao nosso redor. Então, no contraponto, nós temos que ter uma condição espiritual no mesmo teor, não podemos dar espaço para ele, porque ele está ao nosso redor. E eu acho interessante essa expressão, ao derredor, porque ele fica rodeando, buscando aonde é que ele pode entrar. Ele não fica parado numa direção só, ele te acompanha, ele anda ao teu lado, vendo tudo que você faz, até mesmo aquelas coisas escondidas. Ele sabe de tudo, gente, porque ele nos acompanha. Então, a palavra de Deus está mostrando para nós aqui, se nós não tivermos uma vida espiritual condizente, uma vida espiritual, mas de preocupação mesmo, é de você ficar preocupado com isso. Gente, eu não li minha Bíblia hoje. Eu não li a minha Bíblia, não. Eu vou parar agora, eu vou tirar um tempo, nem que seja por 15 minutos, mas eu vou sentar aqui, eu vou meditar na Escritura e vou orar, e vou falar com o Pai. Eu vi um pastor falar uma vez, nós nos preocupamos tanto em vestirmos uma boa roupa, de nos prepararmos todos ao sairmos para o nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? Ninguém sai nu para o trabalho. Já viu alguém sair pelado para o trabalho? Ninguém sai. Mas, irmãos, saímos sem oração, saímos sem meditação na palavra, ousamos ir lá para aquela selva lá fora. Eu estou falando isso para mim. Ousamos ir para aquela selva lá fora totalmente descobertos. Ousamos isso. Que loucura, como somos loucos. E a palavra de Deus diz, Jesus foi para o deserto, mas ele foi preparado, ele se preparou antes, jejuou 40 dias e 40 noites, e estava completamente submetido à vontade do Espírito Santo. Essa era a condição. Em Tiago 4,7 lemos assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. Sujeitai-vos a Deus, seja sujeito ao Espírito de Deus na sua vida, obedeça a Ele, não saia descoberto quando você sair da sua casa. Jesus nos deixou o exemplo. A vida de um cristão deve ser guiada pelo Espírito Santo. Gálatas 5:25, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Se nos ufanamos aqui e falamos, eu sou guiado pelo Espírito de Deus, então haja como tal, ande também no Espírito. A primeira coisa é a preparação. Jesus se preparou antes. Qual é a segunda coisa? Lá em Mateus 4, texto áureo, 3 e 4, lemos assim:
E chegando-se ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sei que muitos pregadores já explanaram e com veemência e com muito cuidado sobre essa parte, mas eu queria fazer uma outra abordagem aqui. Como eu comecei falando, o diabo sabia com quem ele estava falando. Ele sabia que ele estava falando com Deus. Ele sabia que ali era o Filho de Deus. E todos que estavam ali naquele deserto do mundo espiritual, todos ali sabiam: opa, esse é Deus. Mas, no entanto, Satanás chega e diz assim: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Gente, como Satanás é ousado. Como ele é ousado. Como ele é astuto. O diabo sabia que Jesus é Deus, pois o conhecia desde o céu. Os seus demônios ali presentes também sabiam, e os anjos de Deus ali no local, idem. Se todos sabiam esta verdade, que Jesus é Deus, porque o diabo fez a pergunta: se tu és Filho de Deus? Não parece redundante e uma pergunta descabida? Na perspectiva satânica, a tentação tem um único propósito: desqualificar a palavra de Deus. No início, ele usou a mesma tática com Eva. Como é que ele diz lá, em Gênesis? Ora, Gênesis 3:1, diz assim: ora, a serpente era a mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? É isso mesmo que Deus falou? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus falou, irmão? Deus não falou isso. De toda a árvore do jardim vocês podem comer, só não comam da árvore que está no meio do jardim. Essa vocês não comem, mas de qualquer outra. Mas o que o diabo faz? Ele mexe na verdade, ele torce a verdade. Então ele diz assim: foi assim mesmo que Deus falou, Eva? Para você não comer de árvore nenhuma aqui do jardim? É isso mesmo? Imagine um malabarista, irmãos. Lá nos meus tempos de criança, naqueles programas de auditório, isso não acontece mais hoje, mas lá nos meus tempos antigos, quando eu era criancinha, 500 anos atrás, tá? Aparecia naqueles shows de auditório, aqueles malabaristas. Os caras pegavam os pratos e colocavam em varetas e circulavam aqui, circulavam ali, e aí corriam de um lado para o outro, porque esse aqui já estava parando, ele vinha aqui e circulava. Ou então ele fazia o seguinte: ele subia em cima de uma plataforma, que embaixo dela tinha uma lata, e ali ele colocava os seus dois pés e ficava equilibrando para que a lata não saísse debaixo daquela plataforma, daquela tábua, e ele caísse. O diabo está fazendo a mesma coisa aqui. Ele tira a atenção da verdade. Ele faz com que você deixe de perceber a verdade, o que a promessa de Deus diz, o que a verdade bíblica informa. Tira a sua atenção disso e concentra a sua atenção em uma outra coisa. Ele te transforma em um crente malabarista, que fica correndo feito uma barata tonta de um lado para o outro, tentando equilibrar os pratos, ou então manter-se de pé, ereto, em cima de uma plataforma com uma lata embaixo. Porque ele desconcentra você, ele tira o teu foco daquilo que é fato, de que já está determinado, e faz com que você olhe para outras coisas que não são tão sólidas assim. Ele transforma, ele mexe na verdade. E se você dá atenção para ele, você passa a se preocupar com como é que eu vou me manter de pé,
E meu Deus, o prato está caindo aqui, deixa eu correr aqui, aí sacode. Ih, mas o outro está para vai para lá. E você fica nesse joguete nas mãos de Satanás e deixa de olhar para onde você tem que olhar, que é a palavra de Deus. Então, quando ele chega para Eva e diz para ela: Eva, foi assim mesmo que Deus falou? Você não pode comer de toda a árvore, não. E ela: não, peraí, não, bem, não é assim. Tira a atenção dela. Aí quando ele percebeu que ele já tinha a atenção dela na sua mão, aí ele diz: olha que fruto lindo, olha que fruto maravilhoso, esse fruto aqui vai fazer você ser igual a Deus. Você vai ter o mesmo nível de conhecimento que ele tem. O diabo tentou aplicar essa tática com Jesus, fazendo com que Jesus tirasse os seus olhos do Pai, se desconcentrasse da sua submissão ao Espírito e olhasse para ele como: bom, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus, porque ele começa a assertiva dizendo: se tu és o Filho de Deus, tu não está com fome? Transforma essa pedra em pão e come. Simples. Resolva o teu problema, tu tem poder para isso. É o que o diabo faz com a gente. Ele tira a sua atenção de Deus e diz: você é suficiente, rapaz. Você consegue realizar. Você não precisa de ninguém. Jesus tinha plena consciência de que ele era Deus. Jesus não estava vivendo nenhuma crise existencial. Não havia crise existencial ali. Poxa, será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que Deus me ama? Será que eu sou a segunda pessoa da Trindade mesmo? Jesus não tinha problema de crise existencial. Mas Satanás tenta tirar o foco de Jesus na sua submissão a Deus. Com Deus como centro da sua vida, o Espírito Santo como condutor da sua existência. E tenta fazer Jesus olhar para si mesmo. Opa, eu sou o segundo. Eu sou a segunda pessoa da Trindade. Eu tenho poder para fazer isso. Jesus tinha poder para transformar aquelas pedras em pães, mas a questão aqui não é saciar a fome. Mesmo sendo de forma lícita, não há pecado em você ter fome. E Jesus tinha poder para fazer tal ato. O problema não está aí. A questão toda era Satanás tentando tirar o foco de Jesus da verdade, daquilo que realmente importa. E é o que ele faz conosco, irmãos. É o que ele faz conosco. Ele nos desestabiliza. É a segunda coisa desse ensino da palavra. Ele nos desestabiliza, fazendo com que nós deixemos de olhar para Deus como o autor, como o suficiente para nós, como aquele que controla a nossa vida, que rege a nossa existência. Não importa se está faltando pão em casa, Deus é Deus. Não importa se eu estou desempregado, Deus continua sendo Deus e eu sou filho dele. E a palavra dele me diz: olha, não vou deixar você passar necessidade. Não importa o que as circunstâncias estão te falando. Não importa a forma como esse mundo está demonstrando as coisas para você. Você é meu filho e eu vou cuidar de você. Irmãos, quando nós tiramos a atenção das promessas de Deus e nos voltamos para nós mesmos, ele conseguiu quebrar a outra perna. Ele já quebrou a outra perna. Ele quebrou a primeira perna quando você não se prepara. E agora ele quebra a segunda perna quando você tira os seus olhos de Deus. Foi o que ele tentou fazer com Jesus. Muito bem. Jesus quebrou ele. Como é que ele quebrou? Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 3. Jesus pega a palavra, ele pega a palavra
e quebra Satanás com a palavra, mas dentro do seu contexto. Ele não fez uma mera citação, porque eu vejo algumas pregações onde os pregadores colocam como se Jesus começasse a citar versículos assim de forma aleatória. Não, ele coloca dentro de um contexto. Olha o contexto onde Jesus coloca. Quando ele cita a palavra para Satanás, ele enquadra Satanás dentro da Bíblia. Olha como é que ele diz aqui, Deuteronômio capítulo 8, verso 3, que é o que ele fala para o Satanás. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Olha só, está falando de Deus cuidando da nação de Israel no meio do deserto. A atenção da nação toda voltada para Deus. Que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem, aí é o que Jesus fala, não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, Jesus chega para Satanás e fala assim, não é a provisão que me sustenta, é o dono da provisão, é o meu provedor. O meu provedor. Por isso, eu não vivo só de pão, mas eu vivo de tudo que o meu Deus manda para mim. É Ele que me sustenta. Ele é o centro da minha atenção. Portanto, os meus olhos estarão postos nele. E aí ele continua, verso 4. Nunca se envelheceu a tua roupa. Nós nunca olhamos isso. Alguém anda pelado aqui? Alguém anda sem meia, sem cueca? Hein? Ninguém! Nós temos roupas. Alguém deixou de comer ontem? Gente, teve dias na minha vida e da minha esposa, tá? Da gente fala assim, o que a gente vai fazer hoje? E na hora aparecia. Tinha uma porta de um armário lá que a gente não abria, alguma coisa acontecia, que a comida estava lá. Isso quando a gente não era convidado para comer fora. Aconteceu conosco também. Nunca envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e para o temeres, porque o Senhor teu Deus te pôs numa boa terra. Foi Deus que pôs. De ribeiros de água, de fontes, de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, em cujos montes tu cavarás o cobre, quando pois tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças. Olha o que o texto, esse é o contexto que Jesus fala para Satanás. Ele enquadra o diabo dentro desse contexto. Ele não faz uma mera citação bíblica. Ele mostra uma realidade. É o meu provedor. Não estou nem aí para provisão. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje eu te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, havendo-os edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, de escorpiões. Pararam para pensar, os caras andavam de sandália, gente. Eles não andavam de bota de cano longo, não. E assim, o deserto era infestado de escorpião, e não eram picados pelos escorpiões. Em que não havia água, tirou a água para ti de rocha perdeneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem,
e digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a tua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Esse é o contexto. É Deus quem provê todas as coisas. Nossa referência é a palavra de Deus, então não deixe o diabo te desestabilizar. Na hora que vier a tentação, na hora que vier a prova, na hora que vier abrir a porta do armário e não encontrar nada lá, quando você não tiver dinheiro para botar gasolina no carro para poder sair, não olhe para estas coisas, olhe para o provedor. O diabo vai tentar você de forma de você se desqualificar o que a promessa de Deus te diz. Então não se desestabilize. Qual é a terceira coisa? Qual é a terceira perna dessa cadeira? É a deturpação. Mateus 4, versos 5 e 6. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse, de novo, olha só, ele é safado. Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo agora mudou de tática. Agora ele não vai mais contra Jesus, tentando desestabilizar ele, porque ele está focado em Deus. Mas agora ele usa a Bíblia. E agora ele usa o Salmo 91. Tem gente que bota o Salmo 91 na porta de casa, como se aquilo fosse uma mandinga brava. Quem diz que crente não tem mandinga? Quem diz que crente não tem patuá? O camarada bota uma Bíblia no Salmo 91, está até amarela, o sol pega em cima, ela está amarela. O diabo agora muda de tática, ele usa a própria palavra de Deus, distorcendo. Agora presta atenção, ele distorce. Olha o que ele faz, distorcendo para induzir Jesus ao erro. Toda a relação de Jesus com o Pai é baseada em confiança. Preste atenção nisso. Aonde é que o diabo vai atacar? Na confiança. E como é que ele faz isso? Olha só como é que o cara é ardiloso, tá? Jesus se submete à vontade de Deus, obedece ao seu Espírito Santo, que lhe diz, mesmo passando pelo deserto, faça o que eu estou te mandando. Satanás tenta fragilizar essa relação. Ele tenta fragilizar essa relação, porque ele diz o seguinte, a sua parte, Jesus, o Senhor está fazendo, tu está fazendo. Está cumprindo ipsis literis, o que o Espírito Santo te manda fazer. Você está aqui no deserto, está com fome, passando por todas essas privações, você está cumprindo a sua parte. Porém o diabo lança uma dúvida, se Deus seria capaz de cumprir a parte dele. E por isso ele cita o Salmo 91, gente. Vocês entenderam por que ele cita o Salmo 91? Porque ele diz o seguinte para Jesus, olha só, você está cumprindo a tua parte, mas será que Deus está disposto a cumprir a parte dele? Porque tem uma promessa aí, não tem? Olha só, promessa aí, que ele vai guardar o teu pé, para você não tropeçar em pedra nenhuma. Ele vai mandar os seus anjos te ampararem, para que você não sofra dano algum. Então, Jesus, vamos fazer um teste, vamos fazer o negócio rolar, vamos ver se procede, se isso será cumprido. Salta aqui de cima e vamos ver se essa promessa vai ser cumprida na sua vida. Usando esse texto, preste atenção, gente, ele é muito ardiloso, ele é sofisticado, ele é sutil, e gente, se nós não tivermos ali ligadinhos com o Espírito Santo, se a gente não estiver ali ligadinho na palavra, nós dançamos. Olha só, usando esse texto, o diabo tenta justificar o ato de Jesus saltar do pináculo do templo.
Jesus, porém, mostra um princípio, um dos mais importantes na Bíblia, que toda e qualquer promessa de Deus que esteja registrado na palavra, ela primeiro tem que estar submissa à vontade dele. Deus é soberano, é Ele que determina, é Ele quem manda. Antes de você se fiar e tomar uma promessa para si, primeiro você precisa saber se é essa a vontade de Deus para a tua vida. A promessa estava lá, no Salmo 91, mas não era da vontade de Deus que Jesus saltasse do pináculo do templo. Vocês entendem? Ela tem que estar vinculada à vontade de Deus, à vontade soberana de Deus. Gente, não podemos nos esquecer que Deus é soberano e Ele age da forma como Ele achar melhor. Mesmo que aquilo venha contrariar a lógica humana, mesmo que aquilo venha contrariar todas as coisas, Deus é soberano. E é por esta razão que muitas vezes reclamamos promessas na palavra, e essas promessas acabam não acontecendo na nossa vida. Por que que a confissão positiva é o maior tiro no pé que existe? Porque a confissão positiva diz para você o seguinte: quer ficar rico? Começa a dizer: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as minhas necessidades, segundo tudo aquilo que Ele tem no céu. Então você começa a falar coisas, dizendo: agora sim, agora vai cair dinheiro aqui dentro. Ou então a oração, o cara tira o texto bíblico e diz: faça essa oração de manhã. Gente, é impressionante o que vocês encontram na internet. Vocês façam essa oração matinal aqui, que é tira e queda. Tira e queda. Tu vai ficar rico. Tu vai ficar milionário. É a vontade de Deus que nós fiquemos ricos. Alguns, Ele até permite que fiquem. Outros não. A mim, por exemplo, seria um desastre se eu ficasse rico. Tá? Deus sabe. Não dá asa à cobra por causa disso. Então, nós precisamos entender. Toda promessa de Deus está vinculada à sua soberana vontade. Porque necessitais, e aí eu creio, onde está isso na palavra? Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A promessa ela é vinculada intimamente à vontade de Deus, irmãos. Não vamos esquecer disso. Deus, Ele é soberano. Então, como é que Jesus quebra Satanás? Como é que Ele derruba Satanás? Ele simplesmente cita Deuteronômio 6,16, mas mostrando para o diabo que existe um princípio. Você não pode tentar Deus. É o que está escrito lá. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentaste Massá. Então ele chega para o diabo: você não tem autonomia, você não tem autoridade, a tua fronteira se encerra aqui, você não tem como tentar Deus. Então você não vai me tentar, porque Jesus é Deus. Você não tem como me tentar nisso. Cuidado com as meias verdades, meus irmãos. Cuidado com as heresias. Cuidado com palavras tiradas do contexto. Vocês estão vendo aqui que Jesus, quando falava com o diabo, ele não citava versículos, ele enquadrava o diabo no contexto bíblico. E por isso ele se calava. A quarta perna e última é a antecipação. Essa então é perigosíssima. Mateus 4, de 8 e 9. Tem que correr, irmãos. Mateus 4, 8, 9 e 10. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei. O cara, além de safado, é mentiroso, tá? Vou mostrar para você. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Como é que você vai dar algo a alguém em que ele já é dono daquilo? Olha que cara petulante. Ele chega para Deus e diz assim: prostra aqui diante de mim, tá vendo aqui, ó, os reinos do mundo,
toda essa riqueza, essa glória me pertence, é meu. Prostra aqui, me adore, porque vai ser tudo teu. Como é que você tem a cara de pau de chegar para Deus e dizer para Ele: eu vou te dar algo que já é teu? Onde está escrito isso? Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Já é de Jesus, já é dele, já pertence a ele. O diabo é um mentiroso, é safado e mentiroso, porque ele aqui está dizendo: isso foi dado para mim. E vocês leem isso lá em Marcos, se eu não me engano, Marcos ou Lucas, tá? Eu tenho a referência aqui. Tá? Então Jesus tinha plena consciência de que o mundo e todo o universo já lhe pertenciam. Satanás é mentiroso quando diz, né? Só fala isso porque lá em Lucas 4,6 diz: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. A mim me foi entregue. Ah, Cleito, mas espera aí, lá na queda isso aconteceu? Não. Deus ainda é Senhor absoluto desse mundo. O diabo, eu gosto muito dessa expressão, está na coleira dele. Ele vai até onde Deus permite. Ele não é dono de porcaria nenhuma. O mundo jaz no maligno, sim. Tá? As obras de Satanás estão correndo frouxo nessa terra, sim. Mas tudo isso sob a permissão do Deus soberano. Não tem nada fora do controle. Então, quando ele chega para Jesus e diz assim: isso me foi dado, por isso eu posso te dar. Mentira! Mentira! Que declaração mais esdrúxula! Mas então por que o diabo falou isso? Ora, o diabo não é burro, ele pode ser tudo, mas burro ele não é. Então ele sabe muito bem o que ele falou, jogou, ele blefou. Tá? E como um jogador exímio que ele é, jogou uma para ver se colava. Só que aqui Deus age de uma outra maneira. Como Deus é rei dos reis, Jesus tinha o direito divino a todos os reinos. Mais uma vez mudando de tática. Olha só, ele alterna as táticas dele. O diabo não vem da mesma forma sempre. Ele vai usar as táticas, ele tem zilhares de táticas para nos atingir. Então ele foi de um jeito na primeira tentação, foi de outro jeito na segunda, e agora na terceira, ele vai de outro jeito. Então ele diz aqui, mudando de tática, Satanás explora esse direito de Jesus nessa última tentação. Jesus tem todo o direito sobre este planeta. Tinha naquele dia? Claro que sim! Era Deus! Por que não? Se a própria natureza se submetia à ordem dele, o mar se aquieta, o vento para de soprar, ele tinha poder, e tem poder, ele é dono absoluto de todas as coisas. Então qual foi a tática de Satanás? Essa aqui, irmãos. Por que, Jesus, você tem de esperar para usufruir de algo que já é seu por direito? Já é seu, Jesus. Então por que você tem que esperar da nossa morte de cruz, né? Essa jornada espinhosa, e depois o sepultamento, e depois tem que esperar lá Deus te ressuscitar? Então por que você tem de esperar para usufruir de algo que já é teu? Você merece ter estes reinos agora, eles já são teus mesmo, então assuma, pegue o que já é seu. Gente, o safado usa isso, usou isso comigo no passado, e eu caí igual um pato nesse negócio. Eu caí igual um trouxa nesse negócio, entendeu? Aceitando o que os outros falavam para mim, me ensinavam: já é teu, vambora, assuma logo isso de vez. Por que você deve se submeter como servo, quando você pode reinar como um rei? Foi isso que o diabo falou para Jesus. Estou apenas, olha só, estou apenas te oferecendo o que te é teu, é próprio. O Pai já te prometeu mesmo. Aí lá no Salmo 2,8, não estou dizendo que
estou aqui simulando. De repente ele usa o Salmo 2,8 para Jesus dizer assim, né? Quando ele diz, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por possessão. Já é teu, Jesus. Assuma. A diferença aqui é que o diabo estava oferecendo um mundo para Jesus em seus próprios termos e condições, do jeito dele, da forma como ele queria. Mas o pai não tinha esse plano. O pai tinha prometido ao filho, em decorrência de sua obediência, em percorrer uma estrada longa e amarga, humilhante e dolorosa, até a cruz do Calvário. E logo a seguir, sua entrada triunfal no céu, assentando-se à sua destra, dominando sobre todas as coisas. O diabo tentava afastar Jesus deste mérito, oferecendo-lhe a possibilidade de obter o seu direito de forma antecipada. Então, qual é a quarta perna da cadeira? A antecipação. Sem passar por esse infortúnio. O que percebemos aqui é que Satanás sempre vem ao nosso encontro com essa tática. Ele sugere que no mundo dos negócios, no mundo da política, no mundo da fama, no mundo onde os seus desejos, os desejos dos nossos corações imperam, nós podemos conseguir o que desejarmos. Já ouviram isso dentro de púlpito? Vocês já ouviram isso? Você pode ter tudo o que você desejar. Podemos realizar nossas fantasias. Basta adotarmos o método do mundo, que são os métodos de Satanás. Como é que Jesus quebrou isso? Olha o que Jesus diz, Deuteronômio 10:20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Princípio da suficiência em Deus. Tudo provém dele. Ele é o centro de tudo e a razão de tudo. Atos 17:28 diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Qual é a conclusão que nós chegamos? E aqui eu encerro a mensagem, amados. Jesus venceu o diabo nas tentações que ele lhe impôs. O nome de Deus foi glorificado, os anjos o serviram no final, no encerramento. Jesus venceu a Satanás usando a palavra dentro do seu contexto, enquadrando Satanás dentro da palavra, e ele não tem como sair disso. Ele tem que baixar a cabeça e se afastar, como ele deixou Jesus embora. Não deu conta. Ele se preparou, ele não deixou o diabo solapar a estabilidade dele, a confiança dele na palavra. Ele não aceitou deturpações, heresias, ensinos falsos, antecipando o tempo de Deus na nossa vida. Queridos irmãos, temos como vencer as tentações na nossa vida. Temos como fazer como Jesus fez, no encerramento, na vitória, a gente glorificar a Deus, né? Deus ser glorificado, como foi glorificado na vida de Jó, como foi glorificado na vida de Jesus, e como pode também ser glorificado na nossa vida. Queridos, é só fazermos esse caminho aqui, seguirmos esse modelo que Jesus nos deu. E por que foi com pressa? Porque foi urgente. Precisamos saber disso. Precisamos ter esse conhecimento para não cedermos às pressões satânicas e não cairmos. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos ficar de pé.